paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, crianças! Esperamos que todos vocês estejam muito bem. Vamos então agora orar. Senhor Deus, obrigada por mais essa aula, que estamos aqui para aprender um pouco mais de Ti. Fica conosco, nos ajuda a entender, em nome de Jesus. Amém. Amém! Nas aulas passadas, nós conhecemos um pouco sobre os filhos de Israel. E na última lição, que foi a lição 8, conhecemos a história de Gideão. Gideão viveu por muitos anos e teve muitos filhos. Mas o que aconteceu com os israelitas depois da morte desse herói da Bíblia? Vocês acreditam que esse povo voltou a pecar? Pois é, triste, né? Mas é verdade. Os israelitas voltaram a adorar outros deuses. Eles mais uma vez se esqueceram do Senhor, o seu Deus, que tinha livrado eles dos seus inimigos, que eram os midianitas. E eles também foram ingratos e não reconheceram o agir de Deus em Israel através da vida de Gideão. E depois que Gideão morreu, Israel teve outros líderes e o povo voltava a fazer o que o Senhor reprova. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não prestavam culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas também, que durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão. Os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos deuses. Deus então respondeu: quando os seus inimigos pressionaram e entristeceram vocês, vocês clamaram a mim, eu libertei vocês das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não vou livrar vocês mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram e peça para que eles livrem vocês na hora da dificuldade. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faça conosco o que achar melhor, mas te imploramos, nos livre agora. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E Deus se comoveu do sofrimento de Israel. Deus conhecia e amava muito um homem chamado Jefité. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Jefté foi um soldado corajoso e nós hoje estamos aqui de soldado porque mais uma vez nessa história tem guerra. E será que eles venceram? Vamos ver, né? Jefté teve uma história de vida muito difícil. Ele era filho de um homem chamado Gileade com uma mulher prostituta. Por causa disso, os irmãos de Jefté não aceitaram que ele recebesse parte da herança de seu pai e o expulsaram de casa. Mas Jefté enfrentou todas essas dificuldades e se tornou um soldado valente e permaneceu firme e forte na sua fé em Deus. Deus conhece a história de cada pessoa. Ele conhece as dificuldades que cada um enfrenta, mas conhece também o coração do verdadeiro adorador e tem um propósito para cada um. Então, ele fugiu e foi morar em Tobi, uma terra indisciplinada e violenta, mas o Senhor tinha um plano diferente para a vida dele. A guerra entre os amonitas e o povo de Israel começou. E Jefité era um homem que Israel precisava naquele momento sombrio. Então, a guerra começou. E os líderes de Gileade foram buscar Jefité. A guerra entre os amonitas e o povo de Israel começou. E Jefité era o homem que Israel precisava nesse momento sombrio. Então, a guerra começou e os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi e disseram uns aos outros: quem começar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. E quando encontraram Jefité, disseram: venha! Seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E Jefité respondeu: vocês me odiavam e me expulsaram da casa do meu pai e agora que estão com dificuldade me procuram? Os líderes de Gileade responderam: sim, estamos apelando para você. Venha conosco combater os amonitas e você será o nosso chefe de todos que vivem em Gileade. Jefité questionou: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Então os líderes de Gileade responderam:
O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Então, Jefté foi com os líderes e chegando em Mispa, que era o lugar que esse povo estava ali acampado, teve um juramento e o povo jurou que Jefté seria o seu governador se a luta fosse ganha. Jefté conhecia bem a história de Israel e por isso ele enviou mensageiros ao rei dos Amonitas com a esperança de resolver tudo isso de uma forma tranquila. Então ele disse: eu não fiz nada contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim. Mas se querem lutar, tudo bem. O Senhor é o juiz e decidirá hoje sobre Israel ou Amon, ou seja, entre os israelitas e os amonitas. Mas o líder dos amonitas nem ligou, não deu créditos. Então, o Espírito do Senhor revestiu Jefté com o propósito de capacitá-lo na luta contra os opressores do povo. O Senhor lhe deu vitória com facilidade. Os israelitas derrotaram os amonitas e todas as 20 cidades foram libertas da influência pagã. Jefté derrotou os inimigos de Deus, passando de rejeitado a juiz de Israel. Ele liderou Israel durante 6 anos. Depois disso, morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Lembram que falamos no início que ele foi rejeitado e expulso pelos seus irmãos? Pois é, vejam que coisa linda Deus faz. Depois de toda a injustiça que ele sofreu, ele se tornou chefe dos seus perseguidores. Deus muda as situações. Os que se humilham perante o Senhor são exaltados. E o que vocês fariam se fossem rejeitados pela família de vocês por conta da sua fé? Tem muitas pessoas que aceitam Cristo e são rejeitados pela própria família, porque muitas vezes a família não aceita essa decisão de seguir Jesus. E nesse caso, se cumpre a palavra dita por Jesus, que seríamos perseguidos e entregues até mesmo pelos nossos familiares. Mas nós precisamos nos manter firmes e ser fiéis a Jesus. Mesmo com perseguições, devemos permanecer no caminho, porque tem uma recompensa para os que anunciam a palavra da salvação com coragem. Assim como Jefté, você também é muito amado por Deus. Mesmo que talvez sua família, seus amigos te rejeitem, o Senhor jamais deixará você. Porque no livro de Isaías, no capítulo 49 e no versículo 15, diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu bebê? Pode uma mãe deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. E infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto notícias, casos de mães que abandonam seus filhos e que até tiram a vida dos seus filhos. Mas o nosso Deus não nos deixará sozinhos, porque o amor dele é maior do que qualquer sentimento que alguém possa sentir. Até mesmo o amor dos nossos pais não supera o tão grande amor de Deus. Ele nunca abandonará você. Creia nisso. E nós, como filhos desse Deus tão amoroso, não devemos fazer acepção de pessoas. Ou seja, não devemos desprezar ninguém porque tem menos e amar os que têm mais. Nós devemos amar e tratar todos iguais. Porque assim como Jefté, Gideão e tantos outros heróis aí que nós aprendemos, que se sentiam o menor da casa, o mais simples, foram justamente esses que Deus usou. Porque Deus não vê o dinheiro que tem, o carro que dirige, mas Deus conhece o coração daquele que é fiel. E depois de aprender tudo isso, nós vamos orar para encerrar essa aula de hoje. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma lição, por mais um herói da Bíblia que nós conhecemos. Obrigada, Senhor, por ter usado Jefté e hoje nós podemos falar sobre ele e aprender um pouquinho mais sobre ele. Esteja conosco para no decorrer dessa próxima semana e que nós estejamos juntos novamente para aprender na próxima aula. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém! Amém! Crianças, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!